E aí pessoal, o vídeo de hoje será sobre programação em C++. Vamos falar sobre ponteiros, um assunto extremamente importante para o uso do C em modo um pouco mais avançado. Vocês devem ter percebido que quando falamos em função, nós vimos que podemos retornar apenas um valor pela saída padrão da função. Então se você vai efetuar, por exemplo, um cálculo ou uma operação que vai possuir mais de um resultado, acaba complicando um pouquinho as coisas, não é mesmo? Os ponteiros são a resposta a este problema. O ponteiro é basicamente um elemento que aponta para outro elemento de memória externo à sua função, possibilitando assim que você retorne diversos valores diferentes de sua função para o nível superior de seu software. Para podermos entender um pouco melhor como funciona um ponteiro, precisamos falar sobre endereçamento de memória RAM em sistemas computacionais. Nós não vamos nos ater a detalhes, como por exemplo, como é efetuado o endereçamento em nível de hardware, né, linha e coluna dos bancos de memória, ou até mesmo questões de barramentos. Né, temos aí processadores de 8 bits, 32, 16, 64. Não vamos falar de nada disso. Vamos nos ater apenas ao básico sobre o endereçamento de memória para proporcionar o entendimento sobre ponteiros. Já vai deixando aí o seu like para nos ajudar com a divulgação do nosso canal, principalmente na estreia do vídeo. Isso ajuda pra caramba quando outros usuários da plataforma do YouTube forem buscar por conteúdos relacionados. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, antes de começarmos a falar sobre ponteiros, precisamos falar rapidamente sobre endereçamento de memória em sistemas computacionais. Para facilitar aí a nossa vida, vamos falar de sistemas de 8 bits, que são os adotados em microcontroladores em geral. A maioria aí dos microcontroladores que utilizamos hoje são 8 bits, exceto, é claro, os ARM, que já são de 32 bits ou 64. Vamos nos ater, por enquanto, em sistemas de 8 bits. Bom, um sistema de 8 bits, ele vai endereçar memória de 8 bits, ou seja, 1 byte. Cada endereço retornado da memória, ela vai compor 1 byte de informação no seu banco de memória. O que acontece, pessoal, é que quando você cria uma variável no seu sistema aí, né, criei uma variável, programei o meu software e criei a variável chamada 1, ela é uma variável short. Então, var 1. Quando o sistema ele está em execução, o processador vai alocar um endereço de memória para carregar esta variável, né? Então, olha só, temos a variável short, uma variável de 8 bits, no endereço de memória de número 8. E aí o que acontece é que quando você colocar um valor dentro da variável, esse valor vem diretamente para cá. Vamos supor que botei o valor 14. Então, dentro do endereço 8 da memória, temos o valor 14. Se você criar uma variável inteiro de 16 bits, o seu processador vai alocar 2 endereços de memória. Então, vai alocar 2 bytes. E o próprio sistema, o próprio processador, sabendo que essa variável é inteiro, vai fazer a quebra, né, dos bits de informação para caber aqui dentro. Né? Ele vai fazer aí a quebra em 2 blocos de 8 bits para separar dentro do endereço de memória. Se você alocar um vetor com 4 posições do tipo short, o processador vai alocar 4 endereços. Cada endereço aqui, ó, pessoal, é uma posição do vetor. E assim vai indo, né? O processador, então, ele vai alocando endereços na sua memória, de modo que ele possa acessar essas informações e ele guarda isso numa tabela de endereçamento. Bom, o que acontece com o ponteiro? O ponteiro ele não chega a ser, por assim dizer, uma variável. É um pouquinho diferente. Então eu posso declarar, por exemplo, um ponteiro short. Ele é declarado com um asterisco, no caso do C. Vamos botar em português mesmo. Então, declarei um ponteiro short. Ok, enquanto eu não estou utilizando ou atrelando este ponteiro a ninguém, ele está assim, paradinho, não temos nada aqui dentro. Ok, mas para o que eu uso o ponteiro? Bom, eu uso o ponteiro para conectar, normalmente, uma função ou resultado de alguma operação dentro desta função a uma determinada variável. Então, por exemplo, num primeiro momento eu posso ligar este ponteiro a essa nossa primeira variável aqui. Então vou exemplificar aqui, ó, fazendo
um link aqui com a minha variável. O que vai acontecer, ó, pessoal, é que eu conectei a variável var1 com este ponteiro. Como? O ponteiro carrega dentro do seu elemento de memória o endereço de memória da variável a qual ele está conectado. Então, quando eu descarregar alguma informação dentro de point, dentro do meu ponteiro, ao invés de ele armazenar dentro do elemento de memória onde ele está, do elemento 18, ele vai armazenar lá no elemento de número 8. Desta forma, eu posso pegar, por exemplo, o meu ponteiro e numa outra iteração do meu software, né, já que é uma função, eu posso ligar ele a uma outra variável short, por exemplo, a var3, que eu acabei de criar aqui, para descarregar alguma informação que está dentro da minha função. Por que nós adotamos, então, os ponteiros? Bom, é por esta praticidade aqui, pessoal. Nós podemos retornar apenas uma informação por vez a partir de uma função. Uma função possui apenas uma saída, né? Nós vimos isso já quando falamos de função. Porém, às vezes, você pode ter uma função que realiza muitos cálculos, muitas tarefas. E aí ela não vai retornar apenas um valor. A gente pode precisar retornar mais de um valor. Como, por exemplo, uma função que efetua um cálculo, né? Uma divisão entre dois números, né? Um numerador e um denominador. Só que eu preciso deste retorno em valor inteiro para um uso qualquer no meu software. Só que você concorda comigo que nem sempre uma divisão vai retornar um valor exato. Poderá existir um resto. E eu posso querer saber quando existe esse resto e tratar este resto. Aí eu preciso retornar o resto através da minha função. Se a minha função só pode retornar um valor, como eu vou retornar o resto? Bom, eu posso retornar através de um ponteiro. Posso ligar uma variável qualquer com um ponteiro na entrada da minha função e quando a função for finalizada, o valor do meu resto vai estar dentro desta variável, que vai ter sido colocada através do ponteiro. Então o ponteiro é nada mais do que um link com uma variável que está em um outro nível do meu software, que não é uma variável local da minha função. Ela pode ser uma variável local da função que chamou a minha função. Por exemplo, uma variável local dentro da função main, ou se eu tenho outras funções rodando, né, eu posso chamar de dentro de uma função, posso chamar outra função, correto? Então eu posso retornar esses valores através do ponteiro. Ficou confuso? Então vamos para o nosso exemplo para facilitar o entendimento. Então olha só, aqui eu criei uma função para efetuar um cálculo. Esta função retorna um valor inteiro, ela recebe um numerador, que é inteiro, e um denominador, que também é inteiro. Mas ela precisa retornar o resto, e nós vamos retornar o resto a partir de um ponteiro do tipo float. No C, para criar ponteiros, nós utilizamos o asterisco, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa função main. A nossa função main ela possui algumas variáveis locais, né, que só valem para ela. Então temos aqui a variável numerador, denominador e resultado, que são inteiros, e uma variável float. Estou utilizando o cout para escrever na tela digite o numerador, e o cin para capturar o numerador a partir do teclado. Aí temos aqui uma quebra de linha, a mesma coisa para o denominador, capturando a variável denominador. Na linha 23, nós chamamos a função calcula, passando o numerador e o denominador, que são variáveis comuns. Agora, o nosso ponteiro ele precisa ser conectado utilizando um e-comercial. Aqui até tem um errinho. Aqui vai resto, né? Então, olha só, estamos pegando a variável resto, que é float, e ligando ela ao ponteiro, né? Ao nosso ponteiro, que é o pointer. Utilizando esse e-comercial aqui, estamos dizendo que o que nós vamos receber aqui, ó, pessoal, é um ponteiro. Então, o que vai acontecer? Ao invés de ser colocado um valor dentro de ponteiro, dentro de pointer, vai ser colocado o endereço da variável resto. Então, quando esse software for executado, a variável resto vai ser alocado, sei lá, no endereço 13 da memória RAM do computador. Quando coloco esse E aqui, ó, estou dizendo, bom, para a função vai ser passado o endereço da variável resto. Então aqui no pointer nós teremos 13, temos o valor 13. Quando dentro da minha função aqui, ó, pessoal, eu retornar o valor do resto, né, eu tenho aqui temporário, recebe numerador dividido por denominador. E aqui eu estou dizendo que o software deve efetuar um cálculo do tipo ponto flutuante. Por quê?
Como numerador e denominador são inteiros, por padrão o software vai efetuar o cálculo inteiro e vai truncar o resto. Ok? Nós não queremos que ele trunque o resto, nós queremos que ele passe o valor em ponto flutuante. Então eu digo, ó, faz isso aqui em ponto flutuante e armazena o valor em ponto flutuante dentro da variável temporário, que é float. Aí nós temos aqui, ó, a variável result, que é inteiro. Esta sim, vou fazer a divisão do numerador pelo denominador e retornar o valor inteiro. Assim eu não tenho o resto. Se eu divido 5 por 2, eu teria 2,5. Dentro de result eu terei apenas 2. E dentro de temporário eu terei 2,5. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu subtraio o temporário de result. Tenho 2,5 em temporário e tenho 2 em result. O resultado aqui será 0,5, que vai ser colocado no ponteiro. Bom, o ponteiro não é um elemento de memória como uma variável, ele é um apontamento para um endereço. Então, voltando ao exemplo, se resto está no endereço 13, dentro de pointer eu tenho o endereço 13. Como ele é um ponteiro, ele aponta para o endereço 13. Ou seja, ao invés de ele armazenar o 0,5 em pointer, ele vai armazenar o 0,5 em resto. Uma análise assim um pouquinho mais nerd, né, pessoal? Como se isso aqui fosse um buraco de minhoca. Então, é como se nós tivéssemos aqui, ó, um buraco de minhoca que você pega um valor, o 0,5, e vai jogar ele lá em resto. Se eu criar aqui uma outra variável, por exemplo, variável resto2, e eu chamar novamente a minha função, eu posso apontar para resto2. E posso, por exemplo, colocar aqui outros valores para numerador e denominador. E terei, né, pessoal, o valor retornado para outra variável, certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu posso, por exemplo, colocar aqui agora o resto2. Apontei, né, para outra variável, certo? Então, aqui estou, nessa primeira iteração aqui, na primeira chamada estou apontando para resto, e na segunda chamada estou apontando para resto2, estou fazendo um outro cálculo. Então, a beleza do ponteiro é esta. Eu posso continuar retornando um valor através da saída principal da função, ok? Através... Aqui eu botei dentro de resultado, mas eu posso retornar n valores a partir de ponteiros para outras variáveis que estão num outro nível, no nível que chamou a função. Assim eu posso ter n ponteiros, posso ter muitos ponteiros aqui retornando diversos valores. Posso utilizar inclusive a saída da função para outra coisa, por exemplo, retornar se a função obteve êxito ou não em determinado cálculo, uma determinada operação, e retornar o resultado da operação a partir de um ponteiro. Que, lembrando, o ponteiro não é um elemento de memória padrão, ele é um apontamento para um elemento de memória. Então, eu posso retornar para qualquer elemento de memória, desde que o elemento seja igual, seja do mesmo tipo. Então, vamos compilar isso aqui e ver funcionando. Usamos o exemplo de antes, 5 dividido por 2. E olha só, pessoal. Deu um errinho aqui, ó. Resultado inteiro deu 1, devia ter dado 2. Vamos dar uma olhada o que houve. Ah, sim. Isso aqui eu tenho que calcular depois, né? Porque eu estou sobrescrevendo o resultado aqui antes de exibi-lo. Então vou colocar isso aí aqui embaixo. Agora sim. E olha só, então, resultado 2, né? 2,5, o resto foi 0,5 e o resto 2 deu 0,5, né? Que é o 3 dividido por 2, né? Que nós calculamos. Então vamos pegar aqui a calculadora. 3 dividido por 2, 1,5, então deu certinho, né? Vamos pegar um outro valor aqui para termos algo mais quebrado de repente. Botar 12 dividido por 11. E aí, ó, 0,09. Então, está funcionando certinho. Como vocês viram, então, eu posso retornar o meu resto, né, que é um valor que eu tenho calculado dentro da função através de um ponteiro
para a função superior, para o nível superior do meu software, de modo que eu posso, assim, ter N retornos a partir da minha função. Posso ter o que eu precisar retornar da função, eu posso retornar a partir de um ponteiro e não somente um valor a partir da saída padrão da função. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsen P&D. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e, é claro, compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles que estão estudando programação, seja em curso técnico ou nível superior. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize os comentários do YouTube. Nós sempre tentamos responder a todos os seus comentários. Para não perder os próximos vídeos, assina o canal e, é claro, não esquece de clicar aí na sinetinha para receber as notificações. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E caso você queira desenvolver algum projeto ou produto, pode entrar em contato com a Bobsen através do e-mail contato@bobsen.com.br. Nós realizamos o desenvolvimento de projetos desde o levantamento de especificação até a prototipagem e a entrega de um protótipo funcional para testes em campo. Também possuímos o serviço de consultoria para auxiliar na tomada de decisões em seus projetos em eletrônica. É isso aí, até o nosso próximo vídeo!